E aí você vai ter compreensão do que estava acontecendo aqui. Porque Israel estava mantendo uma batalha muito grande com os filisteus. E já era uma outra batalha que ele era desafiado por pessoas muito fortes, superiores a ele. E a lição que eu comecei a ter para mim é que, às vezes, a gente tem a impressão que, vencida a primeira batalha, a luta acabou, e não acabou. Porque há algo na sua vida que atrapalha a história do inimigo, e não de Deus propriamente dito. Há algo na minha vida que atrapalha o inimigo. E embora eu seja franzino e fraco e sem preparo para a batalha, o inimigo vem contra mim de uma forma gigante, muito forte. O povo de Israel, então, constantemente estava enfrentando essas dificuldades, né? Essas batalhas, né? Então, você vai pegar o livro de Samuel, você vai perceber quantas derrotas Israel teve quando se esquecia de Deus. Porque o segredo que está nas nossas mãos não são as armas que nós temos. O segredo que está nas nossas mãos é por quem lutamos. O Samuel, ele foi criado dentro do templo em Siló, criado por Eli. Eli tinha 2 filhos que eram 2 pessoas horríveis, não tementes a Deus. Então o que aconteceu? Quando Israel foi para a batalha, Israel começou a perder dos filisteus. O que eles fizeram? Eles trouxeram a arca e os filisteus temeram Israel. Falaram, eles trouxeram, a história é muito estranha essa história, porque os filisteus ficaram, Israel trouxe a arca, essa arca é terrível, porque Deus está lá. Então eles tiveram medo. Só que acontece o seguinte, quando Israel chegou com a arca e perdeu a batalha. E mais, os filisteus pegaram a arca e levaram. Por que aquilo aconteceu? Por causa dos filhos de Eli que viviam em pecado. A batalha, não basta que você tenha o nome, não basta que você tenha o símbolo, é preciso que você esteja fortificado pela unção que vem do céu sobre a sua vida. Porque eu vou te falar uma coisa, uma vez combatido o gigante, eles voltam à sua vida. Eles voltam. As dificuldades de ontem não serão menores que as dificuldades de hoje nem a de amanhã. O que o Senhor está colocando para nós é que nós não temos tempo de descanso no labor, no trabalho cotidiano na igreja, porque o mundo, ele está dominado por espíritos do mal. Isso não é história. Hoje, manchete do Globo, uma igreja copta foi destruída, morreram 40 cristãos. Alguém leu isso hoje? 2 igrejas. Você acha que aqui está legal? Eu acho. Colocamos o banner ali, nós estamos com a cara para a rua, mas o mundo combate a você, meu querido. Não ache você que pelo fato de aceitei Jesus, agora é só vitória. Mentira, as batalhas são intensas. Os gigantes voltam. E isso precisa estar bem claro. E o que a gente não pode é colocar Hófni e Finéias do lado, que são os 2 filhos de Eli, que pecaram contra o Senhor, que fizeram mal contra o Senhor, e que por conta deles Israel foi derrotado. Porque não basta você levar
A arca hoje é símbolo para nós de adoração, da glória, da Shekinah de Deus. Não basta você saber os cânticos, é preciso que você tenha santidade para caminhar até o Senhor. Porque o combate, ele é permanente. E aí a palavra diz, né, que durante a batalha, Davi se cansou. Fala comigo, Davi ficou cansado. Olha que coisa tremenda. O líder do exército, combatendo os filisteus, ele estava cansado. E aí, no versículo 16, diz que Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Gustavo, você mede quanto a altura? 1,80. Você acha o Gustavo... Ô, Gustavo, sem querer abusar de você, você pode ficar aqui do meu lado? Vem cá. Geraldo, você pode me fazer esse favor também? Você também é grande, vem cá. Olha. Você não é tão alto, não. Eu acho que eu sou mais... Você é parrudinho, mas não é tão alto. Deixa eu ver. Aí. Vamos ver aqui. O Geraldo dá medo isso aqui. Você mede quanto? 1,85. Você sabe quanto que o menor deles media? 2,70. Era a estatura de Golias. E esses eram maiores. Vocês podem aplaudir os dois que foram excelentes. Esses são os nossos maiores. Você imagina 2,70. Imagina você falar assim, pastor, conta comigo, vou à batalha contigo. Entendeu? Imagina, vou dar um exemplo aqui. O Wesley, né? Chegar de armadura em punho, pastor, eu vou à frente do exército, combater os gigantes. Pastor, o senhor vai comigo? Porque, irmão, 2,70. Você olhar assim, o cara fala assim, e aí? Paz, Senhor, estou vendo em paz. Tem mais alguém aí ou só ele? Só o Wesley? Então, você vê que a coisa era Davi estava cansado. Vocês sabem o que é cansar? É você estar lutando. Você fala, meu Deus, todo mundo vem para cima de mim, porque, na verdade, ele era o grande herói. Né? Ele era o herói. Todo mundo. E a palavra diz que Davi se cansou. Chegou num ponto que ele não aguentava mais. Quando aquele gigante veio com uma lança que tinha 300 ciclos de cobre, uma coisa gigantesca, né? E tinha uma espada nova, e veio contra Davi. Mas a palavra diz que Abisai, ele enfrentou o gigante, e com a mesma fé que moveu o pequeno Davi contra Golias, ele venceu. Ouvi um glória a Deus que foi maravilhoso, né? Vamos de novo, Catiúcia. Glória a Deus. Amém. Então vou falar de novo. Abisai, ele enfrenta o gigante e vence. Mesmo não sendo o famoso Davi. E ele enfrenta porque está sobre ele o poder do Altíssimo. Né? Está sobre ele o poder do Altíssimo para nos dar vitória, mesmo quando nós não temos força para fazer frente ao inimigo. Porque esses inimigos, eles retornam. Né? De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Os filisteus aqui são os inimigos do nosso cotidiano que estão ao derredor tentando nos derrotar. Para quem, na verdade,
e está lutando com o inimigo, chega um momento em que você tem que parar e falar: Senhor, eu venci e achei que tinha terminado. Você já teve essa ilusão de estar numa fase da sua vida em que você olha e fala assim: passei pela provação, né? Agora acabou. Não acabou. Ah, pastor, eu acho que assim não dá não, pastor. Tem pastor aí falando que é uma vez só. Eu estou falando para você que não é uma vez só. E estou te falando mais, que às vezes você vai ter que defender aquele que é líder sobre a sua vida. Porque nem sempre o líder suporta. Davi se cansou, porque eram muitas as batalhas. Quando os gigantes voltam, eles voltam mais preparados, porque eles sabem que podem perder. Eles não estão subestimando mais a capacidade do povo de Israel. Então eles estão preparados para te derrotar, para me derrotar. E estão preparados para nos derrotar no nosso território. No nosso território. Por que nós temos que refletir sobre isso? Porque o mal tem poder de renovação superior ao do bem. Para você cultivar o bem, você vai levar uma vida. Para você cultivar o mal, você em 2 minutos você destrói o que se construiu numa vida. Estou certo ou estou errado? Você passa uma vida construindo uma família. Uma vida educando, ensinando, trabalhando. O inimigo vem e num piscar de olhos destrói o que se construiu, porque você abriu uma brecha. Você não abriu uma porta, você abriu uma brecha. E você ficou rindo porque achou que aquela brecha não seria capaz de contaminar a sua casa. Não seria capaz. E aquela brechinha pode fazer um mal terrível sobre a sua vida. E em geral, irmãos, o ódio, ele é muito mais intenso que o amor. O ódio é mais intenso. Por isso que às vezes você olha na televisão e você fica assim, apavorado. Como que a pessoa com ódio, ela tem um poder destrutivo e de mobilização que você não tem. Irmãos, você acha que é fácil botar uma pessoa dentro da igreja? É dificílimo. Se não for o Espírito Santo convencendo as pessoas, e é trabalho de uma vida. Porque a delicadeza do Espírito de Deus faz com que você seja livre para escolher. Quer trabalhar? Quero. Então esforça-te. Procura ser santo. Procura santidade. Isso dá um trabalho enorme. Agora, quando você está com ódio, você, na verdade, experimenta o poder da persuasão da matéria. Vem que eu vou te colocar com arma, você vai ser um herói, você vai ser um grande guerreiro, vamos tirar fotografia, vamos filmar, vamos colocar a sua palavra. E o cara vai e explode igreja, explode hospital, chega e joga. Irmãos, a pessoa chega e joga essa bomba química. É bomba química, posso falar isso? É um produto químico. E joga, e você vê aquelas pessoas tentando respirar e não conseguindo, sendo queimada, uma coisa horrível. São os profissionais desse curso que a Catiúcia faz. É o pessoal da turma da Catiúcia e faz isso aí. Eu já falei para a gente ter muito cuidado. A Catiúcia acende a sociedade islâmica, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, você vê que o investimento que se faz em bombas, em guerras, é muito mais intenso que o investimento que se faz em saúde, em alimentação, né? E a gente vive isso porque são coisas que o mundo está colocando à nossa frente.
Está colocando os desafios. Você não consegue mais ter paz de espírito diante de uma guerra tão violenta. Tão violenta. Há uma semana, nós que vivemos num estado de direito, aí aqueles 2 policiais chegam para 2 homens caídos e feridos, dão um tiro. O corpo chegou a dizer, dá aquele saltinho. Aí lá no meu trabalho, pessoas que trabalham na justiça falam assim, mas eram bandidos. Mas qual é o critério que eu estou usando? Agora é a autotutela? Eu pego, coloco um revólver e dependendo da leitura que eu faça, eu posso atirar. Não é assim. O ódio é muito mais intenso que o amor. E o ódio, ele arregimenta multidões. Qual é a nossa dificuldade? É que a gente às vezes tem no coração a impressão, e é somente a impressão, de que o nosso Deus é um Deus fraco. A Bíblia diz, inclusive, não só que o amor é pequeno, mas que ele pode esfriar. Jesus, em Mateus 24, versículo de 11 a 13, ele tem uma palavra que é uma palavra que sempre que eu reflito sobre ela, me chega a dar falta de ar. Ele diz assim, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por causa da iniquidade, por causa da indiferença das pessoas com relação ao amor do outro, muito roubo, muito assassinato, muito crime, muito pecado, e aí você olha e fala assim, já não acredito em mais nada. Já existe hoje, na nossa sociedade, um grupo que se autodenomina de desigrejados, negócio assim. Pessoas que não têm igreja, embora sejam cristãs. Por quê? Perderam exatamente a fé na correção até dos seus líderes. E o que a palavra está me dizendo aqui é que a liderança tem que ser poupada. Os soldados de Davi, quando viram que Davi estava cansado, eles preservaram a vida de Davi e disseram para ele, nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe por que isso é tão maravilhoso? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era preciso preservar aquele que era a liderança colocada por Deus naquele lugar. Quantos poderiam dizer hoje, pastor, deixa que eu faço isso, para que o Senhor não se canse, para que o Senhor possa ficar exatamente trazendo até nós a unção da palavra. Como que a igreja hoje está reagindo a isso? Porque ela tem sido um instrumento de esfriamento. Porque as pessoas não querem mudar de vida, irmãos. Nós não queremos mudar de vida. Nós não queremos colocar a nossa vida a serviço. Nós estamos tendo, hoje cedo nós até falamos sobre isso, nós estamos tendo uma visão de igreja como se a igreja fosse a protagonista. E não é. Quem é protagonista da nossa fé é Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e quando eu olho para Jesus, aquilo que eu vejo no outro tem que passar pelo meu crivo, pela minha análise, pela minha autocrítica. Quem sou eu nas regiões celestiais para que eu possa justificar o nome que tenho de cristão? Porque aqui eu estou indo trabalhar, eu estou indo lutar em nome de Jesus. Esses homens não estavam apenas lutando por Davi, eles estavam reconhecendo em Davi um vaso de Deus, estavam reconhecendo em Davi alguém que Deus estava usando para abençoar o povo de Israel. Eu tenho que ter esta visão, olhar e falar assim, eu sei que Deus está usando a vida de Davi, e por isso que eu tenho que, na verdade, abraçar a causa.
abraçar a causa, mesmo que o gigante venha contra mim. Você acha que já terminaram os gigantes? E não terminaram. Gigantes sempre voltam. E sempre voltam para tentar conquistar um terreno que Deus deu para a sua vida. Se você quiser virar as costas, se hoje você temer, eles dominarão não só você, mas a sua casa, a sua vida. Israel precisava resistir bravamente, porque tinha a certeza que Deus agiria. Quando os filisteus atacaram Israel, Israel estava fraquejando, mas do céu veio trovões tão fortes, e esses trovões desnortearam os filisteus. Porque a ação não é sua, a ação é de Deus. Entenda isso. Quando você vai tomar posse da terra que Deus está te dando, você vai ter visão de gigantes e de homens com armas em punho que poderiam te vencer. Porque o demônio, ele tem muita capacidade de luta, mas ele não tem poder de vencer. E aí você tem que olhar e falar assim, eu sei que ele vem contra mim, mas o meu Senhor vai derrotar. O meu Senhor vai me dar a vitória. E é isso que você nessa noite precisa receber de Deus. Nenhuma palavra ministrada nesse púlpito é ministrada apenas porque a mente de um pastor engendrou esse raciocínio. Mas ela é ministrada porque o Espírito Santo disse, eu preciso falar para o meu pequeno povo que eu continuo zelando para que eles possam obter vitória, ainda que sejam gigantes. Maior é o que está ao nosso redor e que provém de Deus, do que aqueles que estão no mundo. Você pode dizer um amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu continuo acreditando que Deus tem um propósito na minha vida. Eu continuo acreditando que Deus me separou para algo que Ele quer e está fazendo. E eu quero falar, Senhor, eu tenho 1,78 m, mas se precisar, vamos eu e o Wesley e combatemos. Não é não? Nós vamos visitar nos hospitais, não é, Wesley? Chegamos lá, oramos e sentimos o poder de Deus falando muito mais forte do que nós poderíamos imaginar. Então eu quero falar para você hoje, de quais batalhas você tem vindo, quais têm sido as suas lutas, quais têm sido as suas decepções. Eu tenho milhares. Sempre que eu anoiteço, eu falo, Senhor, amanhã o dia vai ser melhor, e às vezes o dia é pior. Eu falo, Senhor, como é isso? Porque o nosso caminho é feito de batalhas, como foi o caminho daqueles que estavam junto de Davi, né? São 4 batalhas, 4 guerras, né? Como é que isso acontece comigo? Deus, eu estou servindo, eu estou aqui na sua casa, como é que isso acontece comigo? E aí, a mágoa, o rancor, o ressentimento, sentimentos de derrotas vão sendo colocados dentro do meu coração. E eu começo a achar que o irmão que está comigo, ele na verdade é o meu grande inimigo. É muito mais prático para mim considerar que aquele que está do meu lado é o meu inimigo, porque eu não estou vendo o gigante que está combatendo comigo. E aí o rancor, a mágoa, a raiva, vai fazendo que o meu coração seja dominado por um gigante muito maior do que aquele que está do meu lado. E o rancor, irmãos, ele vai roendo o seu coração por dentro. Não é o mal que vem de fora, é o que vem de dentro, né? Então, quando você percebe, quando você deixa isso entrar no seu coração, você fica igualzinho Davi, cansado, né? Você se cansa,
Porque você só está olhando para você. Você está olhando só para as suas forças. Eu fico imaginando Davi dando tudo de si para vencer os gigantes. E na cabeça dele fala assim: sou eu que venço os gigantes. Sou eu que venço os gigantes. Aí de repente ele se cansa e cai. Aí Deus levanta 4 mais fracos que ele para vencer 4 gigantes. Sabe para quê? Para falar para você e para mim que poderoso aqui é Deus. Poderoso aqui não é o pastor. Poderoso aqui não é você. Poderoso aqui não é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Poderoso aqui é Deus. Pode falar comigo: poderoso é o Senhor. Forte na batalha, pronto para trazer para você a vitória que te dá. Não que se termine aí. Você vai combater hoje e amanhã também. Porque a maior vitória de um homem é o campo de lentilha dele defendido. Ele defendeu. É olhar para trás, como Paulo fala assim: combati o bom combate. Irmãos, quem é louco para olhar para trás, depois de ter sido preso, açoitado, perseguido, ter participado de naufrágios, olhar para trás e falar que combati o bom combate? Na teoria do mundo fala assim: esse aí é um derrotado. Paulo é um derrotado, está perdendo toda hora, está apanhando. E ele vira e fala assim: em Jesus eu sou mais que vencedor. Porque ele está me dando essa oportunidade de eu escrever uma história fantástica. E é isso que eu quero falar para você. Que você está servindo a um Deus presente que está escrevendo uma história maravilhosa. Você foi escolhido por Deus para escrever uma história maravilhosa neste lugar. Eu não sei o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Eu só sei que algo maravilhoso está para acontecer de novo. Amém? Porque isso é que é o maravilhoso, irmãos. Vou repetir uma história para vocês que eu já contei essa semana. Eu vi há 15 anos atrás, 20 anos, é tão ruim falar isso, gente, 20 anos atrás, estávamos eu e Jane na Metodista. Eu fui convidado para trazer uma mensagem no aniversário de um líder de um grupo de pagode, né? E isso é triste, né? E eles viraram para mim e falaram assim: pastor, eu só vou pedir para o senhor não demorar muito, que nós vamos tocar num quiosque aqui, né? Um pagode. Eles estavam com os tambores grandes. Eu fiz a oração e virei e falei assim: se eu fosse vocês, isso era um sábado à noite, se eu fosse vocês, eu pegaria esses instrumentos e passaria a tocar para Jesus, iria lá para a igreja, né? Que coisa bacana de falar, né? Irmãos, no dia seguinte estavam eles lá batendo a porta da igreja e o zelador falou assim: ó, tem uns caras esquisitíssimos aí fora, dizendo que vieram tocar para Jesus. Eles estão com os tambores enormes, né? E eu olhei, era a escola dominical, a igreja cheia, e aí naquele momento que alguém grita lá de cima: e agora, José? Né? E aí, chupa essa manga. Aí quando eu olhei pela porta assim, vem tocar para Jesus, misericórdia, né? Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Tocamos lá, recebi um novo em ritmo de pagode, do Pai, aquelas velhinhas lá na igreja, e aqueles caras, coração enveneçado, e a Jane lá assim: que horas que eles vão apedrejar o meu marido?
Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, foi muita luta dali, muita luta. E à noite fizeram uma reunião, as mulheres fizeram uma reunião, e o meu nome foi assim, o nome da vez, né? Está querendo trazer essa coisa do mundo, do diabo, tudo do diabo, aqui para dentro. Foram tantas lições que Deus nos deu ali. Tanta gente falou. Esses rapazes estão até hoje na igreja, irmãos. Até hoje. Se as pessoas que estavam lá naquele domingo pudessem ter tido discernimento do que Deus queria fazer, né? Tinha uma senhora velhinha lá, que ela falou muito. Os 2 filhos dela foram resgatados por esses rapazes. Eram desviados, foram para a igreja. Nós montamos um grupo de pagode, o Lucas tocou no grupo de pagode, né? Era contrabaixista, adorava tocar pagode, né? Naquela época. É isso aí. Mas eu sei do sacrifício que ele fez em estar ali tocando, né? Mas vencemos um gigante enorme, sem perceber. E nós estávamos ali, sem perceber, fazendo algo que ia perdurar por muito tempo. É isso que eu quero falar para você. Às vezes você vence algumas batalhas que você acha que são batalhas simples, só suas, mas não são não. Você está enfrentando coisas que vão repercutir por muitos anos na vida dessas pessoas. Então, quando você revê o caminho, que você olha para trás, você tem que falar, valeu a pena. Sempre vale a pena abrir mão daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sem pensar em retribuição. Hoje, eu quero falar isso para você, né? Como enfrentar os seus gigantes? Primeiro lugar, é ter consciência que a força não vem de você. Quem está com algum problema grande, levanta a mão. Vou levantar, não levanta as duas porque eu não posso, né? Tem um monte de problemas. Muito gigante, né? Muita coisa que você olha e fala, ah, Jesus, misericórdia, né? E eu sei que o meu Senhor será fiel a você no meio da batalha. Amém? Tenho certeza disso. É essa fé que guia a minha palavra hoje. Para você, igreja. Para que você abra o seu coração e creia que Deus vai honrar a você, porque Deus honra aqueles que dão honra para Ele. Amém? A batalha não vai terminar depois dessa batalha, mas você sempre vai ter a certeza de que uma vez vencida, ela vai servir de exemplo. Por que esses homens enfrentaram os gigantes? Porque eles viram Davi vencendo o gigante. Se eles não tivessem visto, não teriam aprendido. Então, hoje, quando eu olho para aqueles que serviram o Senhor, para aqueles que enfrentaram dificuldades, eu posso dizer, da mesma forma que eles, eu tenho lutado e tenho prevalecido sobre o inimigo, mesmo em coisas que eu não vejo. Irmãos, tem gigantes na sua vida que você não vê, mas são gigantes, estão te atrapalhando, estão interferindo com a sua espiritualidade. Coisas que você acha que não tem nada a ver, estão te atrapalhando e levando você à derrota. Por quê? Porque é um convencimento pessoal. É quando eu começo a achar que eu sou a raiz da solução, é que eu começo a ser a raiz da derrota. Então, é aí que a coisa começa a acontecer errado. Eu preciso reconhecer que eu tenho um problema,
que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma batalha a ser travada, mas que a resposta não vem de mim, a resposta vem de Deus. É Deus que traz a resposta para mim e que me dá força para suportá-la. Eu tenho que, na verdade, estar sendo um instrumento de Deus no dia a dia da minha vida. Preciso ser isso, né? Para que quando vem o gigante, eu perceba qual é o meu inimigo. Paulo muitas vezes ensinou isso. Muitas vezes ele vai falar para os cristãos que eles estavam lutando do lado errado. Estavam lutando contra pessoas erradas. E o que Deus quer, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que nós mudemos de vida. Para e pensa. O que Deus quer na minha vida? O que eu posso transformar na minha vida? O que eu posso fazer para que haja uma revolução de amor no meu coração? Porque a herança que eu vou deixar, presta atenção, eu vou terminar aqui nisso. A herança que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, são as batalhas que eu venci contra os gigantes. As minhas batalhas vão contar a minha história. Não são as minhas palavras, não são as pregações, não são as músicas. O que vai restar de mim no coração daqueles que caminharam comigo são as minhas batalhas. Da mesma forma, aqueles homens estavam lutando por Davi, porque Davi venceu uma batalha com gigantes. Hoje, eu tenho diante de mim muitos gigantes, mas nenhum deles prevalecerá, porque a palavra do Senhor me garantiu isso. Jesus está aqui para falar para você. Ainda que o seu coração esteja em frangalhos, ainda que as suas pernas estejam cansadas, ainda que os seus olhos estejam vermelhos, o Senhor está aqui para dizer para você: não será o primeiro nem o último gigante a se colocar diante de você, mas nenhum deles prevalecerá, porque contra a igreja do Senhor, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. E eu creio nessa palavra, e eu tomo para mim essa palavra para que eu, quando abrir a porta da minha casa hoje, eu possa falar: aqui neste lugar habita um homem que é poderoso na batalha, porque ele batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Então o inimigo não vem. O inimigo se levanta para cair, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu sei a quem eu tenho servido, e sei que o Senhor nos fará vencer todos os gigantes. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Às vezes você vem para a igreja e é muito difícil, porque as lutas são concretas. Pastor, as coisas vão acontecer amanhã. Pois eu digo que Deus vai agir hoje. Então ponha fé na sua vida para crer que Deus está honrando você. Mas abra mão da sua fé em si mesmo, abra mão daquilo que você acha, para trazer na sua palavra, palavra de perdão, palavra de amor, palavra de consolação, porque verdadeiramente você tem que ter o caráter de Cristo para vencer gigantes. Amém? Nós vamos então encerrar. Quero orar com vocês.